Fala aí galera, tudo bom? Vamos começar mais uma de nossas videoaulas, dando sequência a aulas sobre compostos orgânicos. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, nós já temos aulas sobre carboidrato, lipídio e proteína. Hoje o nosso tema será vitaminas. As vitaminas também são conhecidas como aminas vitais, ou seja, são de fundamental importância para o organismo vivo. Elas são alimentos reguladores, isto quer dizer que uma vitamina ela não tem um fornecimento energético para nós. Ela, na realidade, ela precisa estar em pouca quantidade, inclusive. Só que essa quantidade, mesmo sendo pouca, ela tem que estar em equilíbrio. Tá? Então a gente tem que manter um equilíbrio ali na quantidade de vitaminas. Se você tiver muita vitamina, ou seja, se você ingerir vitamina em excesso, você pode desencadear um problema, denominado hipervitaminose. Toda vez que estiver acima, nós classificamos como hipervitaminose. Porém, se você tiver uma ingestão abaixo do limite, você vai ter o que nós denominamos de avitaminose. Tanto a hipervitaminose quanto a avitaminose vão gerar diversos problemas ao nosso organismo. As vitaminas, elas também podem desenvolver associações, tá, com algumas proteínas, formando o que nós denominamos de coenzimas. Isso vai ser muito importante porque, de acordo com a pequena quantidade que esteja em equilíbrio da tua vitamina, você vai ter lá uma associação com todas as proteínas para formar coenzimas para melhorar a ação metabólica daquela enzima. De acordo com a classificação, nós podemos classificar as vitaminas em dois grandes grupos. Aquelas que são lipossolúveis, ou seja, são solubilizadas em gorduras, e aquelas que são hidrossolúveis, ou seja, solubilizadas na água. Um detalhe importante em relação às lipossolúveis é que elas são diluídas em gordura, porém são armazenadas em nosso organismo. Diferente da hidrossolúvel, que pelo fato de ser solubilizada na água, ela não é armazenada. Tá? Então, qual é a questão? Você pode ter uma grande ingestão de vitamina C e do complexo B que você não vai acumular. Isso tem vantagens e desvantagens. Qual seria a vantagem? A vantagem é que, como você não tem um acúmulo, você não vai sofrer de hipervitaminose. A desvantagem é que você tem que ter uma reposição diária, já que ela não será acumulada no seu organismo. Tá? Em outras palavras, você pode ingerir muita vitamina C, só que o nosso organismo ele absorve em média 1 grama apenas, e todo o excesso que ultrapassar esse limite será eliminado através da urina. Ok? As vitaminas lipossolúveis, como elas são armazenadas, isso gera um problema, porque elas são diluídas em gordura, tá? E acumular gordura no organismo não é uma questão interessante. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Nós temos 4 representantes principais. A vitamina K, também conhecida como filoquinona, a vitamina E, conhecida como tocoferol, a vitamina D, denominada de calciferol, e a vitamina A, conhecida como retinol. Olha uma dica importante. Na ordem das palavras, você lembra da palavrinha queda, ok? Então, pensa comigo. Se é lipídio, é gordura. Então, é muito fácil você escorregar e levar uma queda, tá? Só que lembra, queda com K, tudo bem? Beleza, vamos continuar. Hidrossolúveis. Hidrossolúveis nós temos a vitamina C e as vitaminas do complexo B, que são várias, que já nós vamos trabalhar essa parte, tá? Lembrando, gente, que a vitamina C, você pega aqueles efervescentes e você coloca na água. E quando você coloca na água, ele começa a ser dissolvido, justamente porque a vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, trabalhando as avitaminoses e também a hipervitaminose. Fica com a gente aí, espero o próximo quadro. Tchau! Voltamos. Agora nós vamos trabalhar a parte das vitaminas lipossolúveis, tá? Aquelas que são solubilizadas em gordura. Porém, elas podem ser também armazenadas. O problema de serem armazenadas é porque, como elas são vitaminas gordurosas, ou seja, solubilizadas em gorduras, elas podem se depositar no nosso organismo. E você sabe que acumular gordura no organismo não é um fator interessante, lembrando, em excesso, tá?
Então vamos aqui, ó. A vitamina K, E, D e A. A vitamina K também é conhecida como filoquinona, tá? A função dela é justamente participar no processo de coagulação sanguínea, ok? Então como é que funciona? Quando você tem um corte, esse corte vai ter um sangramento e esse sangramento, após um determinado tempo, ele vai estancar, ele vai parar o sangramento. Mas como que esse sangramento ele vai parar? Como é que vai ocasionar esse estancamento do sangue? Você tem duas estruturas importantes nesse processo. Você tem as plaquetas, que são os trombócitos, que são fragmentos celulares, tá? São elementos lá que tem no teu sangue, na estrutura circulante do teu sangue. E você também tem as fibrinas. As fibrinas são fibras proteicas que vão justamente formar um emaranhado, vão formar na realidade uma rede para poder segurar essas plaquetas. Só que para formar tudo isso, eu preciso anteriormente ter o quê? A vitamina K, que é um fator muito importante para que esse processo possa ocorrer. Caso uma pessoa tenha uma baixa ingestão de vitamina K, tem uma baixa ingestão de filoquinona, o que acontece com ela? Ela pode ter problemas de coagulação. Isso quer dizer que o sangue dela não vai conseguir ser estancado. E ela pode ter hemorragias, além de também apresentar determinados quadros anêmicos. No tocoferol, nós temos aqui representando a vitamina E, tocoferol, você vai ter uma questão direta em relação à fertilidade. Muito tem sido estudado em relação a isso. Tá? Inclusive alguns casais que não conseguem ter filhos de maneira natural, fora a questão genética, inseminação artificial, de maneira natural, o primeiro tratamento indicado é justamente a ingestão de vitamina E, pois a vitamina E ela vai trabalhar no processo de multiplicação celular, ou seja, no processo de formação dos gametas. Quando você vai para a vitamina D, você logo lembra da estrutura óssea, né? Então, muito tem se falado em pegar um pouquinho de sol para poder ter vitamina D. Gente, a vitamina D, ela não é produzida pelo nosso organismo, tá? Nós conseguimos a vitamina D através da nossa alimentação. Só tem um pequeno detalhe. Essa vitamina D, quando ela entra no nosso organismo, ela entra de forma inativa. Para que o sol? O sol, ele serve justamente para ativar essa vitamina D que foi ingerida através da sua alimentação. A vitamina D, ela também é conhecida como calciferol. Olha só que interessante. Cálcio, você lembra dos sais minerais. Então, o cálcio é um sal mineral muito importante porque ele vai participar do processo de formação óssea. Por isso que a vitamina D ela é tão importante e está relacionada diretamente à questão óssea do teu organismo, além de participar com outras categorias, como por exemplo, na questão da imunidade, tá? Uma pessoa que tem deficiência em calciferol, ou seja, uma avitaminose em calciferol, ela pode desenvolver na infância o raquitismo. O que é raquitismo? Raquitismo é quando não ocorre uma deposição exata da estrutura óssea, ou seja, o cálcio ele não consegue penetrar na estrutura óssea e os ossos começam a se tornar enfraquecidos. A criança ela tende a crescer e com o peso do corpo, as perninhas dela começam a envergar, ou seja, ela começa a ficar com a perna em forma de arco e isso gera o que nós denominamos de raquitismo. Tá? Cuidado para você não utilizar a nomenclatura de forma errada. Geralmente uma pessoa muito magra, você chama aquela pessoa de raquítica, mas não tem nada a ver, gente. O raquitismo tem a ver com o depósito de cálcio. Quando você vai aqui para a vitamina A, que é conhecida como retinol, o nome te dá uma dica bem importante. Observa, retinol você lembra de retina, então tem a ver com o campo de visão. Tá? Pessoas que têm uma deficiência em vitamina A, que é o retinol, ela tende a desenvolver um probleminha conhecido como cegueira noturna. A cegueira noturna é quando você começa a perder a eficiência visual quando você está com uma baixa intensidade luminosa. Ou seja, em outras palavras, quando começa a escurecer, a sua visão ela também começa a perder eficiência, tá? Então isso daqui é um problema que pode ser corrigido com a ingestão de vitamina A. Você encontra vitamina A principalmente na cenoura, alimentos que são ricos em beta-caroteno, como nós já trabalhamos lá na aula de lipídios, ok? Galera, a gente vai ficar por aqui. Na nossa próxima aula eu vou trabalhar a parte de vitaminas hidrossolúveis. Te aguardo, até a próxima, tchau!